Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desta vida para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus, e que voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugá-los com uma toalha que estava cingido. Quando se aproximou de Simão, Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas as minhas mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhe: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre, de senhor? E fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que seu senhor, e nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Até aqui. Obrigado, Senhor, pela tua palavra rica e poderosa. Nós pedimos a direção do Espírito Santo, e para que o Senhor compartilhe conosco, fale ao nosso coração, tire todo empecilho e abra os nossos ouvidos para nós, de fato, entender aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, ao nosso íntimo. Em nome de Jesus. Amém. É um texto bem conhecido, gente, esse capítulo 13 de João, que é onde Jesus ele passa a lavar os pés do discípulo. E Jesus aqui ele começa a mudar o seu discurso. Se a gente pegar todo o evangelho de João, Jesus ele vem realizando milagres, curas, como a gente já falou, de uma forma pública, para evidenciar que de fato ele era o Filho de Deus. Ele era o prometido de Deus, o libertador, o redentor, o salvador, que foi enviado da parte de Deus para salvar o pecador, para vir à terra. E só que a partir do capítulo 12 e agora no 13, o discurso de Jesus vai mudar, porque o que Jesus pregava em público para uma multidão, onde muitos queriam apedrejá-lo, onde muitos criticavam e outros creram, agora ele passa a ensinar particularmente somente para os discípulos. Ele começa agora a focar os seus ensinamentos somente para os discípulos. Porque o ministério público de Jesus, no sentido de fazer milagres, chegou ao fim. Agora a trajetória de Jesus, a partir daqui, é uma caminhada até a cruz, onde ele vai ser crucificado. Então, dentro desse discurso com o discípulo, do capítulo 13 ao 17, Jesus vai começar a fazer um discurso de despedida. Por isso que ele fala que eu vou para o Pai. No capítulo 14 ele vai dizer: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Para onde eu vou, vocês não vão agora. Ele começa a confortar o coração dos discípulos, prometendo que ele vai voltar e que ele vai para o lugar de onde ele veio, que é o céu, preparar uma moradia para todos aqueles que creem em seu nome, que creem nele, né? E a partir do 18 ao 20, a narrativa de Jesus ela começa a se tornar somente uma paixão, né? Como a gente fala, a paixão de Cristo, que é onde Jesus vai ser entregue na mão dos religiosos, vai ser entregue na mão dos judeus, ali, dos fariseus, e ele vai começar a sofrer, a padecer até chegar na crucificação. Então Jesus aqui ele começa, de certa forma, dentro desse capítulo, a preparar uma comunidade, que é a igreja. Ele começa a preparar uma comunidade messiânica, porque quando a gente vai ler em Atos, a igreja que vai surgir vai ser a partir desses 12.
Na verdade, através dos 11, né? Porque Judas ele vai ser o traidor, ele vai cometer um suicídio, e no Atos, no livro de Atos, a gente vai ver que um outro discípulo vai substituir Judas, né? Então, Jesus começa a preparar aqui uma comunidade de fé, uma comunidade messiânica, representada por esses dois discípulos. E Jesus aqui dentro desse contexto, gente, ele começa a expressar o seu amor. Ele começa a expressar o seu amor pelos seus discípulos através de lavar os pés. Ele prova o seu amor, estabelecendo ali um exemplo de humildade e servidão. Através também do rito de purificação, que tem esse significado também de lavar os pés. Era um exemplo era um rito de purificação, onde Jesus estava purificando os seus discípulos ali, de seus pecados e tal. Então agora a gente vê que esse contexto, ele é bem diferente dos outros evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, porque aqui é um contexto onde está acontecendo a ceia, né? A última ceia, como a gente costuma falar. A ceia que Jesus faz ali sentando na mesa com os discípulos, antes de ele partir para a cruz. Nos outros evangelhos, isso vai ser bem mais enfatizado, porque Jesus ele vai celebrar a ceia, vai falar que este é meu corpo que é dado em favor de vocês, este é o sangue da nova aliança. E aqui não, aqui João ele tem interesse de mostrar o contexto do que está acontecendo aqui. Nos outros evangelhos eles não mostram isso, essa questão de lavar os pés do discípulo. Mas João ele começa a destacar. Então aqui dentro do versículo 1 em diante, Jesus ele começa a destacar duas verdades. Ele começa a trazer dois princípios. A primeira é a que Jesus sabia, e a segunda é que Jesus fez. Quando a gente vai ver do versículo 1 ao 3, que diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, e de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus ele sabia que era chegada a sua hora. No verso 2 vai dizer que o diabo ele entrou no coração de Judas. Então Jesus ele sabia quem era o traidor, em sua onisciência. Ele conhecia o coração dos discípulos, ele sabia quem iria o trair. E em terceiro, Jesus sabia ele sabia que o Pai lhe havia confiado todas as coisas. Então, quando ele fala que havia chegado a hora, a gente vê que Jesus ele andou aqui na terra totalmente debaixo daquilo que Deus havia estabelecido, debaixo da agenda de Deus. Quando a gente vai ler o Evangelho daqui para trás, a gente vai ver que teve momentos em que teve ocasiões que Jesus fala: ainda não é chegada a minha hora. Isso acontece em João 2,4, quando Jesus transforma a água em vinho. Maria, mãe de Jesus, chega para ele e pergunta se não é chegada a hora dele. Jesus fala: não, ainda não é chegada a minha hora. Há outras ocasiões que os guardas querem prender Jesus, mas Jesus fala que ainda não é chegada a sua hora. Jesus certa vez estava ensinando no templo, e Jesus chega e fala: ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, não era chegado a hora da manifestação do Filho de Deus. Não era chegada essa hora. Então, a hora é agora, no momento da paixão. Interessante porque em João, quando João Batista vê Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando a gente vai olhar o significado da Páscoa, na concepção judaica, é um sacrifício de um cordeiro. Eles pegam um cordeiro do mais puro que eles têm, dos mais cuidados, e ele passa a usar aquele cordeiro como sacrifício, para que através do sangue do cordeiro, o sangue puro, ele faça um ritual para a purificação dos pecados do povo. E isso acontecia dentro da antiga aliança, dentro de Israel, no Antigo Testamento. Isso acontecia. Então a gente vê que agora começa a chegar a nova aliança. Ou seja, havia chegado a hora de Jesus ir para a cruz, do Filho de Deus ir para a cruz, de ele padecer, de ele sofrer. Mas tudo isso já era programado e estabelecido por Deus. Jesus
Ele era o cordeiro que ia ser imolado nas mãos dos pecadores. E por que Jesus escolheu essa data, né, da Páscoa, essa data da Semana da Paixão? E é interessante porque, estudando, o cara traz duas perspectivas. Primeiro, porque Jesus era o cordeiro da Páscoa. Então ele era o cordeiro. Jesus foi um homem perfeito. Jesus foi um cara que nunca pecou. Ele foi o Filho de Deus que veio como homem, que entendeu o que é sofrer como ser humano. Ele sofreu em nosso lugar, ele padeceu, ele chorou, ele passou por diversas situações, mas em tudo ele não pecou. Então ele é o perfeito Filho de Deus. Ele é o homem perfeito a quem nós devemos nos espelhar. E ele não pecou. E por isso que ele era o cordeiro puro, limpo, que através do seu sacrifício na cruz, o seu sangue nos purifica de nossos pecados. Por isso que ele escolheu a Páscoa, por causa da representatividade que é o cordeiro. Então quando a gente fala de Páscoa, o símbolo da Páscoa não é o coelho, né? É o cordeiro. E o segundo, porque a festa da Páscoa era uma festa onde todo o povo de Israel, onde todo o povo daquela comunidade, eles se reuniam em Jerusalém. Ou seja, a morte de Jesus teria que ser uma morte pública. Teria que ser uma morte onde todos iriam ver o Filho de Deus publicamente morrendo pelos nossos pecados. Por isso dessa data. Então, o Jesus, ele sabia que ele iria ser traído e sabia que o Pai lhe confiou todas as coisas. Então a gente vê que Jesus, ele sabia. Mas agora, em segundo lugar, a gente vai ver o que Jesus fez mediante a isso. Então, o que Jesus fez? E em cima disso, a gente vai tirar algumas aplicações para a gente, como uma igreja, como nós devemos tomar essa atitude de Jesus para os nossos dias de hoje. Em primeiro lugar, o que Jesus fez? No versículo 1 vai dizer que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, se referindo aos 12 discípulos, amou até o fim. Isso é muito interessante, gente. Por quê? Porque Jesus, mesmo sabendo, Jesus sabia quem eram seus discípulos. Jesus, durante o seu ministério na terra, durante 3 anos, ele caminhou com essas pessoas, a qual ele escolheu. E esses discípulos não eram pessoas perfeitas, eram seres humanos como nós. Eram pessoas pecadoras, pessoas que erravam, pessoas que tomou atitudes totalmente contrárias à vontade de Deus, mas mesmo assim, Jesus, com o seu amor, atraiu esses discípulos, esses pecadores. Jesus, ele não abandona os pecadores. E mesmo sabendo, no verso 2, Jesus sabia que Judas iria lhe trair. Jesus sabia que Judas iria lhe trocar por 30 moedas de prata. E às vezes, nós somos como Judas. Nós traímos Jesus, nós negamos Jesus. Talvez não seja por 30 moedas de prata, mas talvez seja por qualquer outro tipo de pecado que a vida possa nos oferecer. Às vezes nós chutamos o pau da barraca e às vezes achamos que é melhor pecar, trocar Jesus por esse momento de prazer. Nós fazemos isso. Jesus, ele mostrou o que de fato é um coração humano corrupto e um coração totalmente sujeito a Satanás, influenciado por Satanás. Então Jesus, ele conhecia Judas. Jesus sabia que Judas era aquele cara que roubava das ofertas que eram adquiridas pelos discípulos. Jesus sabia que o próprio Judas iria traí-lo, iria vendê-lo por 30 moedas, mas Jesus, de forma alguma, tratou Judas de forma diferente. Ele continuou amando Judas. Jesus sabia que Pedro iria lhe negar 3 vezes quando ele foi para a cruz. Mas ele continuou amando Pedro. Ele não chegou para Pedro, já é isso, Pedro, tu me negou 3 vezes e passou na cara dele, não. Ele continuou amando. Jesus sabia que seus discípulos, quando chegassem lá naquele momento da cruz, eles iriam se dispersar porque eles estavam com medo. Era uma situação onde eles não queriam colocar a mão no fogo por Jesus, vamos dizer assim. Ele sabia que a situação era tão tensa que ou eles colocavam a mão no fogo por Jesus ou eles iriam morrer. E o que aconteceu? A maioria deles se dispersaram quando Jesus foi preso. A maioria deles começaram a acompanhar Jesus de longe, aonde Jesus começou a sofrer e a carregar.
a fazer toda aquela trajetória na cruz até a sua crucificação. Então a gente vê que os discípulos eles começaram a abandonar Jesus. Mas Jesus os amou, e aqui fala que Jesus os amou até o fim. Aqueles a quem Jesus ama até o fim, aqueles que vão até Jesus, jamais serão rejeitados por eles. A primeira marca da igreja que a gente pode ter hoje, a primeira marca do cristão, a primeira marca que nós devemos carregar é o amor. Porque o amor faz parte do caráter de Deus, e esse caráter ele quer estabelecer sobre nós. Jesus fez do amor a sua maior prioridade. O amor de Jesus aqui é um amor perfeito. É um amor eterno. Não é um amor como a gente conhece na nossa realidade. Não é um amor onde você tem que dar algo para receber em troca. Não é um amor onde ele manipula a situação para se beneficiar. Não é um amor que você tem que entregar o corpo para se deitar com alguém. Jesus teve encontro com várias pessoas, inclusive com uma mulher que foi apanhada em adultério, mas ele simplesmente chegou para ela em amor e graça. Ele falou para aqueles que estavam acusando: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E todos foram saindo, e Jesus chega para aquela mulher: cadê os teus acusadores? Ele fala que nem eu estou aqui para te condenar, mas vai e não peques mais. Me trouxe dignidade. Jesus teve encontro com a mulher ao meio-dia, onde não havia mais ninguém naquela circunstância, e uma mulher que tinha 5 maridos, e o último com o qual ela se relacionava nem era o marido dela. Então era uma mulher totalmente, dentro da sociedade, na época, era uma mulher totalmente desvalorizada. Era uma mulher que talvez as pessoas viam como um objeto. Era uma mulher que as pessoas desprezavam, porque naquele contexto as mulheres elas não eram bem vistas na sociedade como os dias de hoje. A cultura oriental é totalmente diferente da nossa. E Jesus tem encontro com aquela mulher e ele não se aproveita da situação. Ele simplesmente traz dignidade. Ele ama aquela mulher e se revela para ela como um salvador. De que o amor que ela precisa não era o amor em que ela teria que se deitar com mais alguém, mas era do amor de Deus. Que se ela provasse desse amor, ela jamais teria sede de um outro amor. E quando fala aqui essa palavra que que Jesus amou os seus que estavam no mundo e amou até o fim, essa palavra fim no original significa telos. Ou seja, o amor de Cristo pelos seus discípulos era um amor perfeito, era um amor incomparável. Não tinha ninguém na face da terra que amasse aquelas pessoas como Jesus amou. Não existe ninguém na face do mundo que possa nos amar como Cristo nos ama. Não existe. E aí até Isaías ele enfatiza algo claro, que mesmo que uma mãe se esqueça de seu filho, eu, o Senhor, todavia não esquecerei. Olha que profundo. A gente vê hoje a importância da maternidade. Se tem algo importante em família, a gente vê a maternidade, porque, cara, você vê, é impossível uma mãe esquecer de seu filho. O cuidado que a mãe tem pelo seu filho, o zelo, e Deus vai além. Ó, mesmo que uma mãe se esqueça de seu filho, eu, todavia, não esquecerei. Então a gente vê que é um amor incomparável, porque o amor de Jesus não é um amor como o que a gente pensa que é o amor. O amor de Jesus não é de acordo com o nosso conceito de amor, não é de acordo com a nossa cultura ensina. Porque quando a gente olha para essa palavra amor, é uma palavra que está totalmente banalizada. Hoje a gente vive numa sociedade onde as pessoas não sabem mais o que é amar. Não sabem mais o que é o amor. As pessoas não conseguem mais amar o próximo. Há essa falta de amor. Então, Jesus ele mostra aqui um amor invencível. E lá em Romanos fala que nada, nem os anjos, nem os principados, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, não há nada desse mundo que possa nos separar do amor de Deus. Por isso que é um amor invencível. E o amor de Jesus, gente, é um amor humilde. Era um amor onde Jesus ele não busca o seu próprio interesse. É um amor que não age em ciúmes. É um amor que não age em soberba. É um amor que, como está lá em Coríntios, diz assim: ele tudo crê, tudo suporta, tudo espera. É um amor que não busca interesse próprio, mas vai em busca e em direção do outro. É um amor que se inclina para o bem do outro. É um amor sacrificial.
Isso é bem interessante porque na Bíblia, quando a gente vai ver esse amor sacrificial, o amor de Deus pelo seu povo é comparado com o amor de um esposo e uma esposa. Então, dentro de um casamento, a gente vê que há um sacrifício. Se o cara ama a esposa, ele tem que sacrificar. Então, o amor de Cristo é um amor sacrificial. Porque toda essa trajetória que Jesus começa a fazer vai para a cruz, aonde ele vai sacrificar a sua própria vida em favor de nós. Aonde ele não vai medir esforços, aonde ele não olha para a nossa condição de pessoas pecadoras, de pessoas que falham, que erram, mas ele simplesmente revela o seu amor na cruz. Ele mostra o seu amor. E lá em João 15,3 fala que ninguém tem amor maior do que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Isso Jesus falando para os seus discípulos. Não tem amor maior do que este de alguém dar a vida pelos seus amigos. Ou seja, Jesus entregou a sua vida pelos discípulos. Então a gente vê, gente, o tamanho desse amor. O quão ele é incomparável, incondicional, porque não tem condições alguma. Não é algo que parte de nós, é algo que partiu dele. Ele escolheu nos amar. A Bíblia fala que ele nos amou primeiro. Então, é um amor que vai além da nossa compreensão. É um amor que gera em nós arrependimento. É um amor que gera em nós uma restauração de vida. É um amor que muda a nossa vida, que transforma o nosso caráter para nos tornarmos mais parecidos com ele. Então, essa é uma marca que nós devemos carregar, porque como cristãos, como a gente leu o nosso pacto aqui, a gente precisa expressar, evidenciar como filho de Deus o amor. Amar as pessoas como Cristo amou. E em seguida, Jesus ele lavou os pés de seus discípulos com humildade. Quando a gente vai lá para Lucas 22, do 24 ao 30, diz o seguinte: depois começaram a discutir entre si qual deles era o maior e o mais importante. Jesus lhe disse: neste mundo, os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo, e, no entanto, são chamados de benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente. Que o maior entre vocês ocupe a posição inferior, e o líder que seja o servo. Então, diante dessa ceia, começa a haver uma discussão sobre quem seria o maior. Então a gente vê que os discípulos estão na mesa com Jesus. Eles tinham um entendimento de quem era Jesus, eles tinham uma compreensão de que Jesus era o Filho de Deus, só que eles ainda não tinham um entendimento de que Jesus que estava aqui não era aquele Jesus que eles esperavam Jesus como o rei Davi, um Jesus que viria para guerrear, que viria para a luta, que viria para tomar o Império Romano, um Jesus que iria bater de frente com o sistema, com uma tropa ali de exército. Só que Jesus ele veio de uma forma diferente, porque o erro ou a condição não está no Império Romano, mas no coração do ser humano pecador. Então, eles tinham aquela mentalidade que de Jesus ele era o Messias, mas não aquele Messias que iria morrer na cruz, mas o Messias de guerra. O Messias, porque essa palavra Messias, né, quer dizer Salvador. Então eles esperavam que alguém viria lhe salvar, mas que seria a espada, a luta, a guerra. Então havia esse atrito ainda. Então quando a gente vê aqui no versículo 4 ao 5, Jesus ele levantou-se da ceia, diante desse contexto que eu acabei de ler, onde as pessoas discutiam quem era o maior, ou seja, quem vai ter mais status, quem vai ser mais beneficente, quem é que vai se dar bem. E Jesus ele simplesmente pega ali uma vasilha, ele se levanta, tira a sua vestimenta e pega a toalha e ele começa em seguida a bacia e começa a ir lavar os pés dos discípulos. E esse hábito era de costume na época. Então, antes de se assentarem à mesa para comer, quando determinada pessoa recebia visitante, era de comum de chegar na mesa um escravo do mais humilde que tinha, ou seja, do mais baixo escalão ali. Era normal que esse escravo viesse pegar a água ali, a toalha, e viesse lavar os pés do discípulo. Essa era a função de um escravo. Então era uma função totalmente desprezada. Naquele contexto, quem fazia mais isso eram crianças e mulheres. Porque naquele contexto, crianças, ela era de certa forma pela cultura desvalorizada, não era vista, e nem as mulheres.
Então, Jesus ele toma uma atitude aqui de escravo, de servo. E ele passa aqui a lavar os pés do discípulo, né? E ele, para ensinar aqui uma lição muito importante, que é sobre a humildade. Jesus estava querendo trabalhar ali algo muito confrontante ao orgulho que eles carregavam, que era a humildade. Jesus esperou, primeiramente, provavelmente, Jesus esperou essa iniciativa deles. Talvez Jesus provavelmente esperou que eles, ao chegarem, pudessem lavar os pés uns dos outros, tivesse essa humildade de fazer isso, como era comum. Mas não, eles não fazem, e Jesus toma a iniciativa, e por serem orgulhosos demais para fazer um serviço de escravo, no coração deles provavelmente começava ali a ter um questionamento sobre quem seria o maior. Como assim? Se a gente está discutindo aqui para ser o maior, como é que ele vem pedir, como é que ele acha que a gente vai lavar os pés uns dos outros? Se a gente quer ser o maior, a gente quer ser o maioral, como é que a gente vai tomar uma posição inferior de fazer uma atitude de escravo, de tomar uma atitude de escravo? Então os discípulos, eles aqui provavelmente estavam em busca de privilégios, estavam em busca de grandeza, de reconhecimento, de aplausos e de status. Eram pessoas que queriam se dar bem na vida sobre as custas de Jesus. Eram pessoas que, vamos dizer assim, hoje nas igrejas, a gente vê hoje igrejas que as pessoas elas querem status, elas querem nome, elas querem grandeza, elas querem se dar bem na vida, usando o nome de Jesus. Eles querem estar lá em cima no pedestal, não querem se rebaixar. Então era isso que estava acontecendo com eles. Por quê? Porque eles estavam diante de um Messias. Esse cara aqui é o Messias, e como é que o Messias vai tomar uma atitude dessa? Como é que o Salvador, um rei, vai tomar uma atitude dessa? Só que Jesus, através dessa atitude, ele passa a repreender o orgulho dos discípulos através da humildade. Então aqui a gente aprende uma coisa, que se para combater o orgulho, não é com orgulho, é com a humildade. É assim que a gente vence o orgulho, é assim que a gente vence o orgulhoso. Não é agindo de tal forma, mas na humildade. E não rebatendo. Então a gente vê que Jesus ele passa a confrontar o orgulho do discípulo, a exaltação que eles estavam tendo. E Jesus, de forma alguma, ele se levanta de uma forma raivosa e passa a confrontar. Não, ele toma uma atitude. E através de uma atitude humilde, ele passa a confrontar o ego daqueles discípulos. E Jesus mostra a grandeza do reino de Deus. E essa grandeza não é medida por quantas pessoas estão a seu serviço, mas quantas pessoas você está servindo. Então a gente vê que a Bíblia ela vai trazer, lá em Filipenses, que a gente deve ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo. Ele se humilhou, ele sofreu uma morte humilhante e morte de cruz. E nós devemos nos revestir de humildade, porque aquele que se humilhar, como a Bíblia diz, será exaltado. Dentro do reino de Deus, dentro daquilo que o Evangelho nos ensina, é totalmente contra a cultura da sociedade que a gente vive. Como eu preguei no domingo atrasado, Jesus nos chama para morrer. Porque se nós queremos viver uma vida com Deus, nós precisamos morrer para nós mesmos. Morrer para os nossos desejos, para as nossas vontades, para que a vontade dele venha reinar sobre nós. E Jesus agora começa a confrontar. No reino de Deus, não se dá bem aquele que se acha maioral, mas é aquele que se toma a posição de inferior, aquele que quer ser o menor. O maior no reino de Deus é aquele que é o menor. É aquele que se posiciona de uma forma humilde. E ele começou a lavar os pés de seus discípulos, demonstrando ali, eu estou entre vocês como quem serve. E lá nos evangelhos, um dos evangelhos, não sei se é Marcos ou Mateus, ele vai dizer que Jesus ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, através da sua vida de serviço. Então a gente vê que a gente aprende algumas lições com esse ato de Jesus, de humildade, de servo, de escravo. Mas é uma escravidão, gente, que não nos torna oprimido. Porque Cristo, ele nos liberta da escravidão dos pecados e nos chama para sermos um escravo nele. Mas um escravo, de certa forma, livre.
onde nós somos livres do pecado, onde nós temos a liberdade para adorar e para amar a Deus sobre todas as coisas. E uma das lições que a gente pode aprender aqui, dentro desse contexto, é que Jesus, mesmo sendo Deus, Criador do universo, sustentador de todas as coisas, ele simplesmente pegou uma toalha e cingiu. Sendo o Rei dos Reis, ele se inclinou para lavar os pés dos discípulos, os pés empoeirados, sujos dos discípulos. E as pessoas hoje querem ser importantes dentro da igreja. Importante que eu falo, gente, no sentido de querer se dar bem na vida. Hoje é muito simples você abrir uma igreja, vamos dizer assim. E as pessoas têm feito isso para se beneficiar, para se dar bem na vida, porque as pessoas têm feito de igreja comércio. As pessoas têm feito de Jesus uma propaganda, um comércio onde as pessoas querem se dar bem. E as pessoas querem fazer isso, mas elas não querem servir. Muita gente que está no pedestal, mas poucas pessoas querem estar inclinadas para servir. Muita gente quer ser servida, mas poucas querem servir. E é isso que o mundo nos ensina. A nossa cultura nos ensina. A nossa cultura nos ensina que hoje a gente tem que ser servido. A gente tem que se dar bem. A gente tem que ser superior. A gente tem que passar por cima das pessoas para se dar bem na vida. E Jesus mostra totalmente o contrário. Jesus mostra que a sua humildade repreende o orgulho. E se nós queremos andar uma vida humilde, devemos ser como Jesus. Devemos tomar o exemplo de Jesus. E era isso que Jesus estava trazendo como ensinamento para eles. Onde eles estavam discutindo sobre quem seria o melhor, sobre quem seria o maior, sobre quem teria mais privilégio, sobre onde eles estavam preocupados com orgulhos. E Jesus os confronta, para ser o maior, vocês têm que ser o menor, vocês têm que servir, vocês têm que lavar os pés uns dos outros. Ou seja, no reino de Deus, na mesa do Senhor, como eu falei, ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos iguais, pecadores, mas que carecem do amor de um único Pai. E aqui no verso 6 ao 7, a gente vai ver que Pedro, ele toma uma posição, né? Ele fala, no verso 6 e 7, quando se aproximou de Simão Pedro, esse lhe perguntou, vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu, o que eu faço vocês não compreendem agora, mas vão entender depois. Ou seja, essa atitude de Pedro foi uma atitude totalmente revoltante. Ele não se conformou em Jesus vir lavar os seus pés. Ele não esperava isso de Jesus. Era como se Pedro tivesse feito uma pergunta totalmente indignada aqui, ora. Vai lavar os meus pés, Senhor? Ele estava indignado, ele não se conformou com aquilo. Pedro ele não está compreendendo o que está acontecendo. E Jesus, ele tirou suas vestes, a toalha, e passou ali a tomar uma posição de escravo. E passou a lavar os pés dos convidados, os pés de Pedro. E nesse contexto, primeiro a gente viu que uma das marcas que nós precisamos ter é o amor. A segunda, a humildade, como eu acabei de falar. Nós devemos tomar o exemplo de humildade como o de Jesus. E agora Jesus vai trabalhar a santidade. Jesus, ele falou a Pedro, você não vai compreender agora. Então Pedro disse, o Senhor nunca lavará meus pés. E Jesus respondeu, se eu não lavar, você não terá parte comigo. Esse ritual de lavar os pés, ele tem um significado de purificação. Ou seja, Jesus está querendo ensinar, você tem que se purificar. A santidade faz parte da nossa vida. Santidade não tem a ver em ser uma pessoa perfeita. E as pessoas falam, o crente só quer ser santo. E na visão de quem está lá fora, ser santo é ser uma pessoa perfeita, uma pessoa melhor do que a outra. A gente vê isso. Esse cara não faz isso porque só quer ser santo. Não. A santidade é uma marca que nós devemos carregar, mas santidade não é sobre eu ser perfeito ou eu ser melhor do que está lá fora. Santidade tem a ver em eu me parecer cada vez mais com Cristo. Eu tenho em minha vida o caráter de Jesus, é eu imitá-lo a Jesus. Então Jesus ele começa a trabalhar aqui a santidade. Jesus fala de uma limpeza aqui, uma limpeza que vai além daquilo que eles estão vendo externamente, é uma limpeza espiritual. Pedro chama Jesus de Senhor e ao mesmo tempo proíbe de lavar os seus pés. Promete ir com Jesus até a morte e então nega 3 vezes. Ele precisava entender o que era ser lavado por Cristo. E não era uma lavagem física, era uma lavagem espiritual.
Ou seja, aqui era o símbolo de purificação. Jesus estava querendo ensinar para Pedro que a santificação ela faz parte da nossa vida, diariamente. É por isso que ele teria que lavar os pés, porque eles precisavam limpar. Eles precisavam entender que todo dia eles erram. Todo dia nós caminhamos e nessa caminhada nós falhamos. É tão interessante porque ele vai lavar os pés. E nós, durante a nossa caminhada, durante a nossa trajetória, nós falhamos. Eu falho, eu erro, eu tomo atitudes erradas, infelizmente, algumas vezes. Eu tomo escolhas erradas. Mas a questão aqui que a gente está querendo dizer é: se limpa. Se nessa caminhada você vai cometer alguns erros, se limpa, purifique, confesse, se arrependa, deixe. E quando Jesus começa a falar isso com Pedro, ele fala: Senhor, não somente os pés, mas também as minhas mãos e a cabeça, né? Ou seja, me lava por completo. Mas Jesus vai mostrar aqui, ó Pedro, vocês já estão limpos. E quando ele fala sobre lavar por completo, é sobre salvação. Jesus está querendo dizer aqui para ele, ó, Pedro, você já está limpo pela palavra de Deus. É isso que ele vai falar mais na frente, que vocês são limpos pela palavra. Ou seja, Pedro já conhecia Cristo, Pedro já provou do novo nascimento, mas Jesus está querendo dizer que se você quer ter parte comigo, você precisa lavar seus pés. Ou seja, você precisa viver uma vida de purificação. Você tem que se purificar. A santificação, gente, é a evidência principal da nossa união com Cristo. Se eu estou em Cristo, eu tenho que ter essa vida de purificação. Eu tenho que ter essa vida de confessar os meus pecados diariamente a Jesus. É como a gente fez aqui no culto. A gente teve uma semana totalmente agitada. Trabalho, escola, faculdade, a rotina do dia a dia. E muitas vezes, dentro dessa rotina, a gente é levado por ela e acabamos esquecendo de orar, de pedir perdão. E hoje a gente teve essa oportunidade, porque no culto a gente tem um momento de confissão, onde cada um no seu lugar, individualmente, faz sua oração pedindo perdão a Deus. Ou seja, pedindo para que Deus venha purificar as nossas vidas, pedindo perdão. Então a gente vê que é isso que Jesus está querendo trabalhar. Jesus ensina 3 pontos agora: o amor, a humildade e a santificação. Jesus nos separou para sermos exclusivamente dele, porque santidade quer dizer separado. E às vezes as pessoas acham que santidade tem o significado de separado, mas as pessoas acham que é ser separado do mundo, no sentido de eu andava com aquele cara, eu não vou mais andar com o cara. Eu andava com gente que bebia, eu não vou andar mais com os caras. Aí começa a excluir as amizades, porque ele se sente o separado, ele começa a colocar status. Ele começa, de certa forma, a se vangloriar. E não é isso. Não é assim. Jesus era um homem totalmente perfeito e santo. Mas aonde é que Jesus ficava? Ele se assentava e comia com pecadores. E isso gerava, na cabeça dos religiosos, algo totalmente fora do normal. Como é que esse cara come e bebe com pecadores? Porque Jesus sentava com essas pessoas que eram desprezadas para revelar o amor do Pai. Para revelar para essas pessoas que há esperança, para revelar para essas pessoas que nem tudo está perdido, e que ele era a resposta, ele era a solução para aquelas pessoas, que ele era o Salvador. E quanto a religião da época abominava essas pessoas, Jesus sentava, se relacionava e comia com eles, e não o rejeitava, mas expressava o seu amor, a sua graça, mostrando o caminho do arrependimento, mostrando que ele era a solução, que ele era o Salvador e o Redentor. E o último ponto, do 12 ao 17, gente, Jesus ele começa a pegar tudo aquilo que ele ensinou e a trazer para essas pessoas de uma forma prática. No verso 14 diz assim, no verso 12, no verso 13 na verdade, né? Jesus fala assim: vocês não compreendem o que eu lhes fiz. Vocês me chamam de mestre, de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também.
Jesus nos deixa o seu exemplo. Que exemplo é esse? De amar. De amar como Ele amou. Jesus nos deixa o exemplo de andar em humildade. De entender que somos feitos, criados pelo mesmo Deus, pelo mesmo Criador. E não há ninguém melhor do que ninguém. E se que nós queremos fazer parte do reino de Deus, nós somos chamados para servir o nosso próximo, para ir de encontro ao outro e ajudar a fortalecer, porque é na nossa fraqueza que Deus nos fortalece. Então Jesus, ele não nos ensinou apenas. Jesus, ele começa aqui, ele cita que ele deu o exemplo. Ou seja, Jesus, ele não nos ensinou apenas com palavras, mas ele deu exemplo. E isso é que é ser mestre, Senhor. Isso é ser mestre. Ser mestre não é aquele simplesmente que ensina, mas a sua vida é totalmente fora daquilo que ele ensinou. Jesus ensinava e dava o exemplo na prática. E a gente aprende alguns princípios aqui, né? Jesus não é apenas uma forma de ensinar, mas uma única forma eficaz de fazê-lo. Ou seja, Jesus nos ensina como devemos amar, porque Ele é a fonte do amor. Jesus nos mostra como nós devemos viver uma vida de servo, onde nós temos que servir o nosso próximo, nós devemos servir o necessitado, nós devemos servir a comunidade a qual nós estamos inseridos, nós devemos servir as pessoas que estão ao nosso redor. E Jesus nos mostra que nós devemos viver uma vida diária de santificação. Ele nos dá esse exemplo. Isso é muito interessante porque Jesus mostra que a teologia ela só tem fundamento quando nós a praticamos. Não adianta nós enchermos de conhecimento bíblico, não adianta nós termos conhecimento sobre as coisas, mas nós não pegamos aquilo e trazemos como algo prático. Se nós não damos exemplo, se nós não trazemos aquilo para nossas vidas e aplicamos. Não adianta nós vir para a igreja, cantar músicas lindas, e quando a gente, ao sairmos daqui, a gente não consegue amar o nosso irmão que está aqui do nosso lado. Não adianta a gente vir para a igreja, vir levantar nossas mãos e glorificar, dizer glória a Deus, e ao sairmos daqui, nós não temos um bom testemunho. Nós não vivemos uma vida de arrependimento, buscando o perdão de Deus diariamente. Mas vivemos uma vida de depravação, de pecado, de erro. Não adianta a gente dizer que serve a Deus se a gente não consegue servir ao nosso próximo e entender a do outro. Então é isso que Jesus quer nos ensinar. E é interessante porque lá em Tiago, Jesus ele diz que os demônios, ele conhece a verdade, mas eles não a praticam. Os demônios conhecem a Deus, mas eles não praticam essa verdade. Ou seja, que nós não venhamos ser assim, mas que nós venhamos praticar, porque, como o texto fala, que bem-aventurados serão se as praticarem. Aqui no verso 17. Ou seja, Jesus mostra que feliz não é felicidade. Ser feliz não é apenas aquele que chama Jesus de mestre e de Senhor, mas aquele que o imita. Quando nós vivemos sob a vontade de Deus, nós vamos ter felicidade em amar o nosso próximo. Nós vamos ser felizes em amar o nosso irmão. Nós vamos ser felizes em amar aqueles que estão ao nosso redor. Nós vamos ser felizes naquilo que nós fazemos quando a nossa vida está sobre o centro da vontade de Deus. Ele mostra que a felicidade não é um fim em si mesma, mas um sobreproduto de uma forma que vivemos dentro da vontade de Deus. Ou seja, com essa palavra bem-aventurados são aqueles que as praticaram. Jesus está mostrando, feliz são essas pessoas que praticam. Feliz não é aquele somente que ouve as minhas palavras. Feliz são aqueles que ouvem e as praticam. E isso vai se tornar algo que nos gera felicidade, não no sentido de andarmos alegre, mas no sentido de que eu tenho um prazer nisso. Eu tenho um prazer em amar o meu próximo. Eu tenho um prazer em servir, andar em humildade. Eu tenho um prazer em andar em santidade. E isso é que é ser feliz. E é isso que Jesus nos deixa. Então o conhecimento sem a prática nos coloca no nível dos demônios, como diz lá em Tiago.
pois os mesmos conhecem a verdade, mas não as praticam. Um cristão feliz é aquele que não apenas conhece, mas pratica tudo aquilo que ele conhece. Então, para encerrar, a gente viu quantos princípios dentro desse texto a gente pode trazer para a nossa vida. Mais uma vez, só recapitulando. Jesus amou os seus discípulos até o fim. Jesus nos ama. Um amor não como nós amamos. Porque às vezes nosso amor é um amor barganho. Às vezes nós amamos por interesse. Porque o nosso coração é inclinado para isso. Mas Ele nos amou, mesmo olhando a nossa condição. Mesmo Ele olhando o que nós fazemos em nossas vidas, nos bastidores. Ele sabe o que nós fazemos quando estamos sozinhos. Jesus conhece, Jesus sabe quando nós caímos, Jesus sabe quando nós falhamos. Jesus sabia que Pedro negaria, sabia que Judas o trairia. Mas Ele continua amando. Jesus sabe que nós caímos, sabe que nós erramos, mas Ele nos ama. E esse amor é para gerar em nós um arrependimento, uma transformação, uma restauração de vida. Então que nós possamos viver uma vida de amor. Acima de tudo, que nós possamos orar para que Deus enche o nosso coração de amor, de humildade, de santificação. E que acima de tudo nós possamos ser exemplo, para que as pessoas vejam em nós o caráter de Cristo. Vejam, essas são evidências de um cristão. Essas são a evidência de que Jesus deixa para os seus discípulos. Durante essa caminhada dele até a cruz, ele deixa esses ensinamentos para uma comunidade que vai surgir após Jesus subir ao céu, que vai ser o início da igreja primitiva. Então ele deixa esses ensinamentos para os seus discípulos. E isso é muito interessante, porque quando a gente vai estudar os outros livros da Bíblia, ou quando a gente vai estudar história, relatos do que não está na Bíblia, como por exemplo como Pedro morreu, a gente vai ver que os discípulos eles morreram de uma forma totalmente trágica. Eram pessoas que não estavam mais no pedestal. E quem era Pedro? Pedro não queria que Jesus lavasse seus pés. Mas Pedro, ele entendeu a mensagem. Jesus falou que eles agora não entenderiam, mas eles iriam entender mais na frente. Pedro entendeu. E Pedro começou a amar as pessoas, começou a pregar o evangelho. E o resultado disso não foi que Pedro se deu bem na vida ou ganhou muito dinheiro. Ele morreu por amor a Cristo. Ele foi crucificado. E ele disse que não merecia ser crucificado como seu Senhor. Então ele foi crucificado de cabeça para baixo. Então o evangelho não é aquilo que as pessoas estão querendo ensinar, de que você vai se dar bem na vida. O evangelho é uma vida dura, é uma vida diária, de luta, de sofrimento, mas há uma promessa. Deus está conosco e Ele nos garantiu uma eternidade com Ele. Então que nós venhamos viver seguindo o exemplo de Jesus no nosso dia a dia. Amém?